Os países usavam várias unidades de medida para o comprimento, como o metro, a jarda, que é usado em campo de futebol americano, a polegada, que é usado para medir o tamanho das telas de televisores, o pé, que é usado muito em aeronáutica para medir altitudes. Para evitar confusões pela utilização de diferentes unidades e para facilitar as relações comerciais e as trocas de informações científicas, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, o nosso SI. É um sistema de unidades criado em 1960, com a finalidade de padronizar as unidades de medida das inúmeras grandezas existentes. Muitas unidades foram esquecidas, outras ainda continuam sendo usadas em vários países. Mas quais foram as unidades vencedoras para serem eternizadas pelo SI? Bom, as unidades base do SI, ou seja, as unidades fundamentais do SI, nós temos para comprimento o metro, cujo símbolo é M. Para massa, é quilograma, cujo símbolo é kg. Para tempo, temos o segundo, cujo símbolo é S. Corrente elétrica, ampere, símbolo é o A. Temperatura é o Kelvin, cujo símbolo é o K. Quantidade de substância é o mol, cujo símbolo também é mol. Intensidade luminosa é o candela, cujo símbolo é o CD. Mas existem unidades que são resultado das operações, entre outras. Essas unidades são chamadas de unidades derivadas, que é a composição de diferentes unidades de base do SI, seja pela multiplicação ou divisão dessas. Um exemplo muito simples é a velocidade. A velocidade é uma relação entre espaço e tempo. Sua unidade no SI é a divisão de metro, que é a unidade de comprimento do SI, e segundo, que é a unidade de tempo do SI. Como o símbolo de metro é M e o símbolo do segundo é S, essa unidade derivada da velocidade vai ser o m/s. Então temos aqui velocidade, uma relação entre espaço e tempo. Espaço medido em metro, tempo em segundo. O símbolo do metro é M, o do segundo é S, então m/s. A solda é um equipamento utilizado para fundir metais no processo de soldagem. A temperatura é distribuída pela área do material. Qual seria a unidade de medida derivada no SI para esse processo? Então a gente percebe aqui que a temperatura é medida em Kelvin. E a área vai ser medida em quê? Como o comprimento tem uma dimensão e é medida em metro, a área tem duas dimensões, vai ser medida em metro quadrado. Como está falando numa distribuição de temperatura, a gente vê uma razão entre temperatura e área. Então a gente vai usar uma unidade derivada. E qual seria essa unidade derivada? Uma unidade que envolva o K e o metro quadrado. Só tem um aqui, que é a letra C.